Boa tarde, quinto B. Eu tô aqui hoje então para falar do roteiro de atividades da semana, certo? Então a capa do roteiro é essa aqui, tá bom? Aqui embaixo está o cronograma de atividades da semana e aqui está a data de entrega, né? 12/4. Eu peço, né, para as famílias que puderem pegar as atividades toda semana certinho e entregar as que foram feitas, porque eu tô fazendo a correção. E muitas vezes, quando fica acumulando 2, 3 atividades, aí eu demoro um pouco mais para corrigir depois o aluno para ter a devolutiva dessas atividades, certo? Bom, então a primeira que a gente tem aqui, a primeira atividade da semana, é a atividade de português. É uma interpretação do texto O Leão e o Ratinho. Então, eu peço aqui que o aluno leia o texto. Leia 1, 2, 3 vezes o texto, certo? Para responder as questões. Todas essas questões aqui, essas perguntas, são desse texto aqui. Então, eu quero que o aluno ele responda com uma letra bem legível, né? Que a gente consiga entender, porque eu estou corrigindo as atividades, tem atividades que eu não consigo ler, respostas que o aluno coloca que eu não consigo ler, né? Não são muitas atividades que eu proponho na semana, então eu peço que vocês caprichem bastante. Quando vai responder uma pergunta, a primeira coisa que vocês colocarem aqui, né, a letra da primeira palavra em maiúsculo, tá bom? E capricha bastante, né? Porque não tem motivo para não fazer a atividade de forma correta, certo? O caça-palavras aqui, de multiplicação. Então, primeiro, vai fazer a continha aqui no canto esquerdo do que eu estou pedindo. 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Coloca o número aqui. Aí, dentro do quadro, você vai procurar por extenso o 16, né? Escrito a palavra 16. Achou a palavra? Circula, pode circular, pode pintar. 5 vezes 0. Todo número vezes 0 é 0. Então, vou procurar o 0 aqui dentro e vou pintar ele ou circular, tá bom? E assim por diante, até encontrar o resultado dessa última conta aqui, tá bom? Bom, a próxima atividade é a atividade de português. Essa atividade, ela começa com um texto que está lá no livro didático de português, na página 85, é o texto Saiba tudo sobre o elefante. Os livros, pessoal, eles têm de ficar com vocês, né? Eu já fui lá na escola, eu vi que tem gente que devolveu o livro, mas como eu não estou pedindo para escrever no livro ainda, então esse livro está ficando com vocês, porque não tem nada para corrigir no livro. O que eu estou corrigindo é tudo na folha. O livro está servindo como um suporte, assim, para vocês olharem um texto, né? Verem o comando de alguma atividade, né? Mas não para... Vocês não estão fazendo atividade no livro, só servindo como um suporte de leitura, com texto, né? E quem devolveu o livro que está lá na escola tem que pegar de volta, tá bom? Porque eu só estou trazendo aqui para correção as folhinhas. Então, vocês vão pegar, vão ler aquele texto, como eu disse no outro, leia 2, 3 vezes o texto até entender. Aí você vai responder essas 6 perguntas aqui, que são todas tem lá no texto, tá bom? Sobre o elefante aqui. A última atividade é uma atividade que envolve formação de palavras e caligrafia. Usando as sílabas do quadro a seguir, então aqui as sílabas, escreva o maior número de palavras que conseguir formar. Bom, aqui estão as sílabas. Primeira palavrinha aqui que eu coloquei como exemplo, pomar. Formou a palavra? Você vai escrever dentro da caligrafia aqui. Lembrando que a linha da caligrafia é essa linha menor aqui embaixo, né? Entre essas duas maiores aqui. Aí você vai escrever dentro dessa linha. Ah, professora, mas o P ele tem a perninha. Então, a perninha do P vai descer nessa linha. Ah, professora, mas eu tenho o T aqui, ó. O T,
ele vai subir nessa linha aqui de cima, certo? Mas o que você, aí o restante, que não tiver perninha e nem que tenha que subir, você vai escrever dentro dessa linha menor, certo? Aí, se vocês formarem as palavras e ainda sobrar linha, pode repetir as palavras que estão aqui em cima nas linhas de baixo, que vale ao treino da caligrafia. Ah, professor, mas eu formei as palavras e ocupou todas as linhas. Ótimo, então sua atividade já está feita perfeitinha, tá bom? Lembrando que tem que usar as sílabas que estão aqui dentro do quadro, tá? Não é para colocar mais sílabas, nem inventar outras, né? Então, tem que fazer com as sílabas que estão aqui dentro do quadro, tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem no grupo. Eu estou, né, à disposição para sanar qualquer dúvida de vocês, é só perguntar, tá bom? E fiquem bem e até mais.